Olá, amigos, espero que vocês estejam bem. Nós estamos na primeira semana de 2018, por isso eu já desejo um ano cheio de êxito e boas realizações. É um ano em que nós temos conferência, eleições, é um ano de capacitação, é um ano de formação de novos conselheiros também, porque nós temos algumas prefeituras repondo suplentes. Nós temos muitas atividades para acontecer em 2018 e não podemos ficar parados esperando ver o bonde passar. Então, muito obrigado por estar comigo, obrigado por compartilhar a informação e vamos aprendendo. Aqui é o professor Deonério, que administra o site eca-incapacita.com.br, também o eca-incapacita.com.br/videocapacita, a página no Facebook, facebook.com/eca.capacita. Também tem o grupo no Facebook, ao qual você também pode fazer parte e se deliciar lá com as matérias e com as notícias. O nome do grupo é Promoção dos Direitos do ECA, Lei 8.069. Tá? No YouTube, nós temos prof.deonério-eca capacita. Com isso, acredito que nós vamos estar inteirados de todos os vídeos e capacitações. Eu peço para que vocês abram o site Videocapacita, o que eu acabei de mencionar, para que possam assistir não só minhas palestras, como as palestras de outros consultores e outros expoentes nacionais no que diz respeito ao sistema de garantia dos direitos de criança e adolescente, mais especificamente nas atribuições de conselheiros de direitos, conselheiros tutelares, assistência social e por aí vai, tá bom? Ok, hoje nós estamos aqui para poder falar de uma situação que ocorreu, e eu sabia que ia ocorrer depois das manifestações nas redes sociais, em especial o Facebook. Alguém falou sobre a substituição que o suplente faz. Se o suplente número 1 é o áureo e ele deve estar em todas as posições, a qualquer hora, em qualquer momento. E nós já estamos trabalhando desde algum tempo, desde a época de 2012, com a legislação que deu alguns, ou estabeleceu federalmente, alguns direitos aos conselheiros tutelares, e que alterou o ECA na época. Então nós vamos trabalhando com as legislações, adequando as legislações em cada município. Então tem algumas situações que aconteceram e que nem todo município seguiu. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Primeiro é que nem todo município obedeceu na sua legislação de deixar claro de que teríamos a escolha unificada e que nesta escolha que a população faria para os conselheiros tutelares, os 5 mais votados seriam titulares e todos os demais seriam suplentes. Como nem todo município colocou isso, pelo contrário, o que consta em algumas leis ainda, de que os 5 primeiros são eleitos titulares e os 5 subsequentes são eleitos suplentes. O que acontece neste caso, quando a sua legislação diz isso? Significa que nós só podemos contar com 10 pessoas. 5 titulares e 5 suplentes. Se por acaso os 5 suplentes deixarem de ser suplentes por qualquer motivo, não quiserem mais, o município terá que fazer um novo pleito para a escolha dos suplentes. É simples assim, ou complicado assim. Eu não posso aproveitar, vamos supor, se eu tinha 20 candidatos aptos a concorrer na escolha unificada, e na minha legislação dizia que 5 serão os titulares e 5 serão suplentes, os 5 mais votados, e depois os 5 mais votados na sequência. Então, não tem como, município, não tem como brechas nessa lei agora. Não posso fazer uma lei, veja, jurídico, por favor. Eu não posso fazer uma lei agora
para que aqueles outros 10, lembra que eu tinha 20 candidatos no meu exemplo? 5 viraram suplentes, 5 viraram titulares, os próximos 5 suplentes, e a minha lei dizia que 5 são titulares e 5 são suplentes. Ponto. Então, eu não posso chamar os outros 10 como se fossem suplentes, nem posso ter uma lei agora que torne aqueles outros 10 suplentes. Não posso. A escolha foi feita mediante a lei que vigia na época. Eu posso ter uma lei nova, com novos suplentes, ou seja, eu posso ter agora todos os candidatos que se tornarem aptos para um processo de escolha para suplentes e todos serem eleitos suplentes. Isso eu posso, numa nova lei. Correto? Mas eu não posso fazer uma lei querendo aproveitar aqueles 10 que sobraram lá atrás. Então, esse é um ponto que precisa ficar claro. Outro ponto que precisa ficar claro é que se o CMDCA tinha, tanto faz quantos suplentes tinham, se era 5, se era 10, se era 15. Mas, no decorrer do ano de 2016, no decorrer de 2017, nós tivemos uma situação em que os suplentes minguaram e agora nós temos só 1 ou 2 suplentes. Já nesta fase em que você está vendo que não tem mais suplentes, você precisa dar um start no novo procedimento de escolha para suplentes. Isso também tem que ficar claro para o CMDCA. E uma coisa que está ocorrendo, nem todos os CMDCAs estão acompanhando a vida dos suplentes. Tanto não convida para as capacitações, como também não tem manifestação deles se eles continuam suplentes ou não. O que ocorre é que quando um titular, por algum motivo, tem que se ausentar, aí é que o CMDCA vai atrás do suplente. E acaba descobrindo que aquele suplente não tem mais interesse há muito tempo. Isso não é possível. Então o CMDCA tem que ter uma metodologia de a cada 3 ou 6 meses, a cada 6 meses, perguntar por escrito e obter por escrito dos suplentes se eles continuam aptos, ou seja, interessados em assumir a titularidade quando necessário for. Se o CMDCA não faz isso, pecamos. É necessário, então, a atividade, proatividade, para não ser pego de surpresa e na hora da necessidade é que descobrir que nenhum suplente mais quis continuar na brincadeira. Entre aspas, por favor. Outra coisa que aconteceu essa semana devido à manifestação na rede social e o município então, inclusive alguns dos municípios que já haviam falado comigo, disse que receberam outras orientações de alguns outros consultores. E é verdade, gente, apesar de nós bebermos na mesma fonte, quando não há uma referência objetiva na lei, então cabe interpretações ou orientações para que as legislações venham a se adequar. E geralmente nós, consultores, professores, instrutores, vamos trabalhar junto à legislação municipal. Isto é um fato. Para que a legislação municipal se empodere e possa trilhar os caminhos. Tem gente que coloca coisas que cabem ao regimento interno na legislação. É um exagero. Mas tem gente que deixa de pôr na legislação o que caberia à legislação e não ao regimento. O que é uma falta. Tá? Então nós não podemos exagerar e nem podemos deixar em falta. Correto? Ok. Então, alguns municípios, ou mais especificamente um deles, mas não cabe falar o nome aqui de município nenhum, é apenas para o nosso aprendizado esse nosso bate-papo. O que acontece? Ele resolveu fazer o procedimento
de substituição dos suplentes, ou seja, cada vez que o suplente é chamado a substituir um conselho tutelar, da mesma forma que os suplentes da vereança. De tal forma que o primeiro suplente, aquele que foi mais votado entre os suplentes, sempre esteja ativo, assumindo, independente dos outros terem sido chamados. Infelizmente, esse procedimento também é inadequado, antiético e imoral até, porque todos os suplentes foram escolhidos pela população. E todos os suplentes eram independentes, não havia bloco. Não pode haver bloco, não pode haver partido, não pode haver união. Olha, vote nesses 5 ou naqueles 5 para ser conselheiros. É óbvio que nós sabemos que existem campanhas por aí afora, mas se o Ministério Público pega, ou se algum da população denuncia a comissão eleitoral, esta pessoa fica inadimplente, ou seja, me perdoe, fica inelegível. Ela se torna uma pessoa que não pode ser escolhida, porque a comissão eleitoral e a comissão e o CMDCA irá destituir esse seu privilégio, porque ela quis manipular de alguma forma, fazendo conchavos, fazendo grupinhos para serem eleitos juntos. Isto é ilegal, isso não pode ocorrer. Então, os conselheiros tutelares são eleitos individualmente, e junto com esta individualidade da sua escolha, não há um suplente linkado a cada conselheiro, o que ocorre na vereança. Então, num exemplo aqui das minhas mãos, vejam, vamos supor que esta pessoa é do partido, esta aqui, essa mão esquerda, é de um partido X e essa aqui é de um partido Y. E este aqui foi escolhido vereador pelo partido X e este vereador pelo partido Y. Ok, este vereador aqui, ele levou consigo mais 4 suplentes, devido à quantidade de votos que eles tiveram. Esse daqui foi o mais votado, por isso ele é o vereador titular da vaga. Se ele, depois de estando exercendo como vereador, ele por algum motivo tiver de férias, ou viajar, ou ficar doente, ou de licença, qualquer coisa, os suplentes, eles assumem. Sendo que o primeiro suplente, o mais votado entre os 4, é que vai estar no lugar. Se este primeiro suplente não puder, porque estava com a dor de dente, a dor de barriga, ou seja lá o que for, então o segundo suplente assume. O segundo suplente fica até quando? Fica até o vereador titular voltar, ou até que o suplente número 1 possa assumir. De forma que quando ele vem, estes outros suplentes, ou seja, o suplente número 2, o 3 e o 4, eles têm que deixar para que o suplente número 1 assuma, independente da quantidade de dias que falta para que o titular retorne. Independente disso, o suplente 1 sempre vai assumir. Ok, e isso é para os vereadores. O que ocorre é que estes suplentes aqui só podem substituir este vereador. No caso deste vereador, ele tem outros suplentes. Que vai acontecer com este vereador a mesma lógica. O primeiro suplente assume no lugar dele se ele não puder, depois o segundo suplente, depois o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Sendo que se um desses outros estiverem no lugar do titular, quando o primeiro voltar, seja porque ele não podia naquele momento, de alguma viagem, seja lá o que for que ele tinha, então quando ele voltar e puder assumir, eles outros saem para o primeiro assumir. É assim na vereança. Mas estes suplentes não podem assumir no lugar deste vereador. E estes suplentes não podem assumir no lugar desse vereador. Não podem. Porque eles formam um bloco, eles estão aqui num bloco, este aqui é outro bloco, e eles estão fechados. Eles se elegeram entre si, sendo que o mais votado assumiu como titular. Poderia ser este, mas foi este. Não tem problema nenhum. Se fosse o contrário, este daqui seria o suplente. Tá bom, então. Ok. Vamos agora continuar. Voltando para os conselheiros tutelares, essa legislação, ou seja, essa metodologia dos vereadores não podem ser usadas da mesma forma para os conselheiros tutelares, porque não há bloco, não há conjunto, não houve um grupo que foi eleito para fazer outros
suplentes. Não. Simplesmente os 5 mais votados são os titulares. Tomara que um dia seja assim também nas eleições oficiais do Brasil. Os mais votados serão os titulares e os menos votados ficarão depois para suplentes na ordem cronológica aí da sua quantidade de votos. O que ocorre é que então eu não posso ter uma supremacia absoluta, eu tenho uma supremacia, mas não absoluta, do suplente número 1. Então, eu vou fazer aqui um esboço para que nós possamos entender um pouquinho o que eu quero passar nesse vídeo. Presta atenção. Vou fazer com cores diferenciadas para ver se nós conseguimos acompanhar a questão. Procurei fazer com algumas cores diferenciadas para ver se nós acompanhamos melhor aqui. Nós tivemos a escolha dos conselheiros. E o que ocorre? 5 deles se tornaram suplentes. Ou seja, melhor dizendo, 5 deles se tornaram os titulares, os 5 mais votados. O conselheiro A, B, C, D e E. 5 conselheiros em cada conselho tutelar. Vamos supor no nosso exemplo que o conselheiro A, ele teve que sair de férias dia 10/1, 30 dias, então ele vai até o dia 8/2. O conselheiro B teve que sair de licença médica, do dia 13/1 ele saiu de licença médica, também pegou 30 dias, vai voltar ou vai ficar de licença até o dia 11/2. E o conselheiro C, vamos supor aqui que é uma conselheira e que estava gestante, que entrou de licença gestante, tá? Licença gestante, vamos colocar aqui só para eu acompanhar meu exemplo. Do dia 13/1 também, 13/1, até o dia 12/6. Vamos supor que isso aqui dá 6 meses de licença gestante. 12/6. Então nós temos aqui o conselheiro A de férias, o B de licença médica, o C de licença gestante. 30 dias, 6 meses. Ok. Então, neste caso aqui, nós vamos acionar os suplentes. E vamos supor que o suplente aqui, que assuma, é o suplente 1. Porque esse aqui, no dia 10/1, tiveram que acionar o suplente 1. Então tá aqui, S1, suplente 1. Ele foi acionado para assumir o lugar aqui do conselheiro A titular. No caso do conselheiro B, que ficou de licença médica, então nós vamos falar que foi acionado no dia 13 o suplente 2. O suplente 2. E no próprio dia 13 também foi acionado o suplente 3. Então está aqui. Suplente 3. Correto? Suplente 1, suplente 2, suplente 3. Na ordem de voto. O mais votado, depois o segundo melhor votado, o terceiro melhor votado e assim sucessivamente. Então, o que vai ocorrer aqui? Vejam só. É o que deve funcionar na suplência de conselheiros tutelares. Por quê? Porque todos foram escolhidos, uns mais votados, outros menos. Mas aqui não é uma questão de o primeiro é o líder. Não, nós estamos falando do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, não tem esse negócio de o primeiro é o líder e os outros servem ao líder. Não, nós todos estamos trabalhando e qualquer um de nós tem competência para atuar como conselheiro tutelar. Foi assim que pensou o legislador. Porque como nós falamos no vídeo anterior, e se você acompanha no meu canal do YouTube, se você acompanha lá no site eca-incapacita.com.br, /videocapacita, você vai saber que eu disse que é uma questão de sentir mais, não é uma questão de saber mais. Então, cada um de nós pode sentir melhor como é atuar na sua municipalidade.
correto? Então aqui, o que ocorre? Nós temos, vamos supor aqui, o suplente 1, ele está substituindo o A. Mas vamos supor que esse suplente aqui, o conselheiro tutelar C, o titular, ele teve que prorrogar a sua licença. Licença médica dele foi prorrogada. Então, quando chegar no dia 12 do 6, no dia 11 do 2, esse aqui da licença médica, tá bom? Vamos falar desse aqui da licença médica. No dia 11 do 2, ele teve a licença prorrogada por mais 30 dias. Ocorre que no dia 8 do 2, estão vendo aqui? 8 do 2. No dia 8 do 2, o suplente 1 acabou a sua substituição. O titular A voltou. Se o titular A voltou, o suplente 1 ficou suplente novamente. Ele não está mais atuando como efetivo ali, como titular. Ele volta para a suplência. Então ele está livre para assumir. Se ele está livre para assumir nessa data, então agora eu tenho que convocar o suplente 1 para dar continuidade na licença médica do conselheiro B. Porque agora é uma outra fase, é outra etapa, são outros dias. Então o suplente 2 termina no dia 11 do 2 e no dia 12 do 2 quem assume a licença médica do titular B é o suplente 1. Até aqui tudo bem? Não vamos fazer confusão. Simplesmente acabou aqui a data, a suplência, só que ele teve renovada a licença. Então o CMDCA, a prefeitura, não pode renovar para que o suplente 2 continue ininterruptamente até ele voltar. Não, agora nós temos o suplente 1 mais votado para assumir. Assim que acabou o primeiro período. Porque esse aqui, quando ele veio substituir como está escrito lá, por tantos dias. Se é por tantos dias, vai do dia 13 do 1 até o dia 11 do 2. Correto? Então aí o suplente 1 assume. Quando é que o suplente 1 não assumiria aqui no caso? Que é o que está dando pano para manga em alguns municípios devido a este comentário nas redes sociais aí, essa instrução. Repito, e se vocês não estão me ouvindo sempre, eu repito o seguinte, a fonte é a mesma. A fonte de legislação é a mesma para todos nós, professores, instrutores, consultores do Estatuto da Criança e do Adolescente. A fonte é a mesma. Porém, se a lei não é objetiva em algum ponto, cabe então as interpretações, o bom senso e a correlação com alguma legislação que possa caber efetivamente no caso, tá? A fonte é a mesma, mas às vezes algumas pessoas têm algum entendimento. Por exemplo, nesse caso dos vereadores, quando alguém falou, bom, vamos aplicar para os conselheiros tutelares o mesmo procedimento que para os vereadores, então nós erramos, porque não há blocos para escolha dos conselheiros tutelares, como há coligações e partidos até individuais que se candidatam e tem todo um rol de pessoas disputando um número de vagas e uma linha de corte também. Por isso que alguns são eleitos, outros não, mas vários ficam na suplência e às vezes nós nem sabemos quem é o suplente, mas o suplente às vezes é da coligação ou é do partido. No caso dos conselheiros tutelares, todos os demais são suplentes. Tirando os 5 primeiros que são titulares, todos os demais são suplentes. É necessário que nós saibamos disto e devem ser respeitados como pessoas escolhidas pela população também. Então, se houvesse uma supremacia do primeiro suplente, o suplente mais votado, então aqui, ó, quando ele acabou no dia 8 do 2, ele assumiria dia 9 do 2 aqui no lugar do suplente 2. Mas não é isso que deve acontecer, não é assim com o Conselho Tutelar. O suplente 2, ele é um ser humano que deve ser respeitado
moral e eticamente deve ser respeitado, deve se dar honra a esta pessoa que foi escolhida pelos munícipes também para fazer rol, para fazer parte do rol dos que lutam, zelam pelos direitos ou pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Tá bom? Então, não é o caso. Ele não vai sair daqui. Mesmo que a licença aqui acabasse bem depois, ou que esse daqui retornasse bem antes, no caso, quando ele assumiu, então ele não vai agora tomar o lugar do outro que assumiu também. Não é para ser assim, municípios. Não é para ser assim, CMDCA. Correto? Então ele vai esperar. Porém, se no dia 11/2, o conselheiro B renovar a licença médica por mais 30 dias, aí já é outro período, aí já é uma outra circunstância. Então agora sim, o suplente 1 irá assumir o próximo período de licença médica do conselheiro B. Correto? Ok. Vamos trabalhar mais então alguns exemplos. Vamos supor que o conselheiro B, quando estava de licença médica, ele resolveu sair. Alguma coisa boa aconteceu na vida dele, surgiu uma outra oportunidade, ele quis mudar de município, quis ir para um lugar mais tranquilo, qualquer coisa assim. Então ele pediu para sair do conselho tutelar e é óbvio, aí foi feito todo o procedimento, ele assinou os papéis e foi publicado então que ele então não faz mais parte do rol de conselheiros titulares. Ok. Vamos supor que ele fez isso aqui, ó, no dia 1º, em vez de acabar a licença médica, ele fez no dia 1º de fevereiro. A partir de 1º de fevereiro, ele não mais estará como conselheiro tutelar neste município. E agora, quem estava substituindo ele? Não era o suplente 2? Era. Porém, nós temos uma nova situação. A nova situação é de que agora há uma vaga de titular presente. E esta vaga de titular só pode ser lotada pelo conselheiro suplente 1. Então, se o suplente 1 ia substituir o conselheiro A até o dia 8/2, no dia 1º de fevereiro já vai estar publicado o nome dele como titular no lugar do B. Ele vai entrar nessa vaga aqui que o B deixou. Quando ele entra nessa vaga que o B deixou no dia 1º/2, no nosso exemplo aqui, no dia 1/2, o que é que vai acontecer? Faltam ainda 8 dias para acabar as férias do conselheiro A, correto? Então agora nós vamos ter este suplente 2, que agora não tem mais o que substituir, porque o que ele substituía saiu, então não tem mais como ele estar substituindo a licença médica do B. Agora sim o suplente 2 vai cumprir os 8 dias que faltam para término do titular A. Agora o suplente 2 passa a substituir o titular A, porque o suplente 1 agora é efetivo no lugar do titular B. É assim que acontecem as coisas. E é assim que o CMDCA deve instruir as normativas, seja em deliberação, seja propondo que esteja claro na legislação municipal que trata sobre o Conselho Tutelar. É isso que nós estamos dizendo. Então, inclusive, se por acaso aqui fosse antes, se acabasse aqui no dia 1º/2, o 1 não ia sair, o suplente 1 não ia sair daqui para pegar o lugar de nenhum dos outros dois aqui. Nem o suplente 2, nem o suplente 3. Porque ele estava já com um local determinado e tempo determinado. Concomitantemente, no mesmo período, outros também tiveram. É assim que funciona. Precisamos então saber que nós temos que pedir para os conselheiros suplentes, primeiro, por escrito, periodicamente, se eles continuam na suplência.
Segundo, sempre que forem convidados, dizerem por escrito, precisa estar documentado no CMDCA se eles aceitam assumir aquela vaga ou não agora. Correto? Porque ele pode dizer, não, agora eu não vou. E aí, então, o CMDCA tem que chamar o seguinte. Aí o seguinte fala, não, eu posso ir ou não, sei lá, vamos supor que ele diga que também não vai. O CMDCA vai chamar o seguinte, mas tudo por escrito. Não é por telefone, não é por WhatsApp, embora alguns juízes, algumas situações, aceitem realmente o WhatsApp, isso é bom. Porém, CMDCA, não facilita. Mande alguém na casa do conselheiro, olha, a vaga está lá, precisamos de um suplente assumir. E ele vai dizer se assume ou não. Pronto, é assim que é. Agora, nós temos outras situações que nós colocamos na legislação também, municipal, até quando que o conselheiro suplente pode negar assumir. Ele pode? Pode, mas até quando? Ou quantas vezes? Isso aí também deve ficar claro, para que todos saibam antes do edital, antes daquela lei lá de 2015, que reformulou as leis municipais. Para agora, pode ser feito, mas já é para o próximo pleito. Já vai valer para 2019. Ou, isso mesmo, para nossa escolha unificada em 2019. Tá bom? Acredito eu que com esses exemplos aqui, nós tivemos um pouco mais de luz sobre a situação. Então, não é o caso de trocar as leis que nós já trabalhamos, senhor gestor. Eu sei que talvez isso é novo, não foi a mesma equipe que estava da vez passada, mas não é o caso de trocar as leis. Pode olhar, está tudo óbvio, com lógica e numa sequência tranquila para o nosso entendimento. Mas é uma legislação municipal. E a lei, se não for inconstitucional, não colidir com outras leis superiores, então vai ser válida, vai ser ratificada e os conselheiros terão que segui-la. Tá? Nós só podemos estar trabalhando o melhor dos mundos para que não haja conflitos, diversos conflitos no entendimento e que isso acabe bloqueando o bom trato e a boa disposição, a boa vontade das pessoas que estão trabalhando em prol dos direitos de outras pessoas, outros sujeitos de direitos, outros seres humanos como nós. Então, vamos respeitar essas pessoas que estão na suplência. Essas pessoas devem ser convidadas para as capacitações. Essas pessoas devem ser informadas do que está acontecendo. Tem uns municípios que os suplentes são muito bem informados, graças a Deus. Eles vão no conselho, eles querem saber. Tanto que nesse meu exemplo aqui, num dos casos, o suplente não quis entrar no lugar do titular A, porque ele sabia que a titular C ia sair de licença gestante. Então ele disse que não iria entrar nessa para entrar nesta. O CMDCA então chamou o suplente número 2, que assumiu no lugar do titular A, chamou o suplente número 3, que assumiu no lugar do titular B, e depois o suplente 1 assumiu no lugar do titular C. Isso foi feito tranquilamente, não houve nenhum entrave. Ele mesmo disse que não iria assumir naquela data, porque ele acompanhava, ele sabia o que estava acontecendo, conhecia os titulares, e por conhecer os titulares, ele decidiu qual que era o melhor momento para ele e a quem ele deveria estar seguindo ou esperando. Ele ia esperar a licença gestante de fulano, porque ele sabe que fulano ia ficar de licença gestante por tal período, tal tempo. Então isso é possível? Sim. Agora, tirar o suplente que já está ali, para colocar o suplente número 1 no lugar só porque ele é o número 1, não faz sentido. Todos foram escolhidos pela população e todos têm méritos.
e devem ser respeitados como seres humanos, como profissionais, porque eles também não podem ficar dentro de um joguete. E quando o CMDCA e a Prefeitura chamam um suplente para assumir provisoriamente no lugar de um titular, já deve definir o período. É por quanto tempo? Se o conselheiro titular ele está saindo de férias e é 30 dias, então é do dia 1 ao dia 30. Ah, o outro saiu de licença médica, são 30 dias ou são 20 dias, então é do dia 1 ao dia 20. Ou do dia 1 ao dia 30, se forem 30 dias. Se a licença gestante, o município vai dar os 6 meses para essa conselheira, porque já está na legislação, correlação com as leis municipais, ótimo. Então já sei que é do dia 1 do 1 até o dia 30 do 6. Eu estou dando exemplos assim bem fechados, só para nós entendermos. Que é naquele período, naquele tempo, e vai vir discriminado, cada suplente assume por um período X. Ele não fica até o suplente tal voltar e assim sucessivamente, tá bom? Da mesma forma que falamos para o suplente 1, vale para o suplente 2 em relação ao 3, o 4, o 5, o 6, vale para o suplente 3 em relação ao 4, o 5, o 6, o 7, vale para o suplente 4 e assim sucessivamente, tá bom? Ok, gente, o vídeo demora um pouco, não tem jeito, vídeos instrutivos são assim. Acessem o site eca-capacita.com.br/videocapacita. Esse vídeo vai estar no YouTube, prof.deonério-eca capacita. Então basta colocar Eca Capacita no YouTube que você vai me achar. Basta você também entrar no Facebook, lá no eca.capacita, que você também vai me achar. Se você entrar no Promoção dos Direitos do ECA, Lei 8.069, no Facebook, você vai me achar também. Então, não tem muito delonga. Isso daqui também, como eu disse, já disse outras vezes, eu não sou o dono da verdade. Nós refletimos e refletimos. Depois que eu vi a manifestação na rede social, eu passei alguns dias refletindo e fazendo pesquisas, só para saber se tem coerência o que nós fazíamos antes de orientação às pessoas e se isso continua válido. Graças a Deus, a medida da nossa consciência e da nossa inteligência nos revela que sim, faz sentido, é válido, é o mais prudente, o mais coerente, o mais lícito. Mas, como nós sabemos, obedecemos às leis. Nem todas as leis são justas, nem todas as leis são tão bem construídas, mas elas servem, no mínimo, para orientar, para que nós todos saibamos o que ou qual é o caminho, de que forma realmente estamos pisando, que terreno é esse e o que é que eu devo obedecer. Curtam aí, divulguem, comuniquem. Às vezes lá no Facebook eu não consigo compartilhar com todo mundo, porque o próprio Face às vezes dá uma barrada na gente lá, não entendo muito bem por quê. Eu estou com a agenda aberta para as capacitações em 2018, tá bom? Nós já vamos iniciar agora, já estamos fechados com alguns municípios, o procedimento já foi todo concluído, nós só estamos agora fechando ou terminando o trabalho com Embu-Guaçu. Vamos iniciar trabalho com Rio Grande da Serra. Tem uma proposta de capacitação aqui em São Paulo, na Universidade Santana. Vamos ver se confirma, depende dos dirigentes lá, para o final de fevereiro. Se tudo correr bem, espero que você esteja junto conosco aqui em São Paulo, bem do ladinho, colado com o terminal rodoviário do Tietê. De onde você vier, você vai desembarcar lá e vai ficar excelente para se chegar. E o local é ótimo. Bom, essas são algumas coisas que vão acontecer. No mais, é agradecer pela paciência e desejar sucesso nos procedimentos este ano. Tem os links, tem os e-mails, podem falar comigo, podem colocar os comentários, nós vamos respondendo na medida do possível. Fiquem em paz.